Ele é a favor da nomeação do Zanin agora. E o Zanin é um conservador quase. Só faltou ele falar isso. Sim, só faltou ele falando, olha, cuidado, assistam. E tire suas próprias conclusões. Vamos lá. E aí, pegando aqui um gancho com a questão do judiciário, tem umas coisas que eu entendo quando a turma fica chateada. Outras, se a chateação é real, eu não entendo. Mas se a chateação é só pra aproveitar o momento, pra, sei lá, jogar pra população que não acompanha a política diariamente, né? O que tá acontecendo e a população botar a mão no que e falar, rapaz, eu não acredito, velho. Rapaz, Lula tá passando do ponto. Mas assim, enfim, no dia de ontem, o Dilma aí indicou, na verdade, né? O Cristiano Zanin para ocupar o cargo aí de ministro da Suprema Corte Brasileira. E aí todo mundo falou, meu Deus, não acredita, etc, tudo mais. Gente, sinceramente, alguém esperava alguma coisa diferente. Isso aqui é basicamente vendo pacote, é a mesma coisa que falar, meu Deus, eu não acredito. O Lula escolheu a Janja para a primeira-dama, e a esposa dele, ele ia colocar quem? É tão óbvio, não acredito. O Lula trouxe a Gleisi Hoffmann para participar do governo, mesmo tendo o cargo da Pitaco. Aí, dependendo do PT que você esperava. Então, assim, é um cara que tem uma história ao lado. E eu não tô falando que é um advogado bom, etc, tudo, mas tô falando, gente, isso aqui era mais do que esperado. O próprio Lula falou isso, ó. Todo mundo esperava que eu fosse indicar o Zanin. Não é novidade pra ninguém. O que eu acho engraçado é que ele não só pelo papel que ele teve na minha defesa, mas também porque ele é um bom advogado, né? Então pegou esse trecho porque... Desnecessária essa fala do Lula, né? Convenhamos. Ele falou, não, eu vou colocar... É desnecessário, viu? Você Até vê que agora ele parece não falou... Ele tá aconselhando o Lula. Vamos fazer react, mas eu vou comentar porque eu sou obrigado a fazer react dessa figura. E a voz dele, imagina que atrás dele tem uma mão que é a mão do Carluxo, que ele fala as coisas que interessam ao Carluxo, que é hoje dos filhos o que mais trata dos interesses do Jair. Entendi. Ouvindo rede social. Então você vai entender. Não, mas colocar desnecessário, só pra deixar muito claro, assim, significa que ele não acha um absurdo. Ele acha que o Lula não deveria ter dito para não dar margem a críticas. Isso, né? Ou porque seja, é uma inconveniência ele tá fazendo, até esse trecho, ele tá fazendo uma assessoria de imprensa pro Lula. Isso. Mas vamos lá. Calma que piora. Colocar, porque eu acho que é um baita advogado, pude perceber ao longo dos anos, né? Um notório saber jurídico, cara educado, cara que não é envolto em muitas polêmicas, tem um perfil bem discreto. Porque isso, o perfil discreto o Zanin realmente tem, você não vê ele aparecendo assim, não, pausa. Pelo amor de Deus, gente, que perfil discreto. O Zanin, ele é um cara que fazia... Ele não é um mero advogado. O Zanin, ele fazia discurso político na saída das audiências, na defesa do Lula. E ele falava que é uma perseguição ao PT, que é um partido que tem história, o Lula, que é um presidente que fez X, Y, Z. Ele não era um advogado do Lula, ele também era um propagandista, ele era um porta-voz da agenda política do Lula. Ele não é só um advogado. Porque advogado, vamos ser muito sinceros aqui, essa minha opinião é impopular, mas um advogado que defende um sujeito que cometeu crimes faz parte da profissão do advogado criminalista. Defender quem cometeu e quem não cometeu crimes. E o advogado, ele não pode ser responsabilizado pelos crimes que seu cliente cometeu. Agora, o Zanin, ele era um porta-voz político do Lula. É diferente de um advogado que está exercendo sua profissão, que é natural um advogado fazer a defesa de quem quer que seja, porque é a profissão do advogado fazer essa defesa, né? Não ao arrepio da lei, não cometendo crimes, mas exercendo a sua função de advogado. Agora, mais uma vez, repito, o Zanin era porta-voz político do Lula, não era só advogado, mas vamos lá. Vamos lá. E aí veja uma coisa. Tem umas discussões, ontem eu conversando com uma pessoa que transita bem, né, no judiciário, posso assim falar. E ela me falando assim algumas coisas, eu parei, eu vi bastante. A gente não concorda com tudo que a gente escuta. E aí ele tinha me relatado isso aqui, eu nem tinha visto essa nota ainda do Estadão. Ele falou o seguinte, rapaz, o interessante vai saber realmente como é que serão as coisas. Porque existe uma percepção que essa indicação é do Lula. Não é uma indicação assim que existe um grande consenso a nível de esquerda. E a pessoa me relatou exatamente o seguinte, ninguém sabe muito bem como o Cristiano Zanin pensa sobre determinados temas. Eu vi, né, a gente guarda algumas coisas, fui pra imprensa e li essa nota. Incerteza sobre posições de Zanin preocupa advogados. Eu acho que deve ser tom do prerrogativa, né? Advogados estão preocupados por não saberem, como indicado do Dilma, pensa sobre questões que podem passar pela corte, como distribuição de renda, tributação de grandes fortunas, isso daí é mais tranquilo. Mas vem, pauta identitária, e aí? Pauta woke, ele é a favor ou é contra? Reforma agrária, questão do MST, demarcação de terras indígenas, temas caros à esquerda e ao PT. Afora polêmicas jurídicas nas quais esteve envolvido na condição de defensor do petista, ele mantém perfil discreto, não tem uma trajetória acadêmica, ou seja, não há registro de suas visões.
Na visão dos advogados, não há garantias de que os votos do Zanin correspondam aos anseios da base ideológica do PT. As apostas ainda são de que, pelo menos, enquanto durar o governo Dilma, ele se mantenha fiel. Mas depois a turma não sabe. Fica aí meio aquele questionamento, qual lado ele vai ficar. E aí, mais uma vez, lembrem que tinha uma grande parte dos aliados de Lula cobrando que ele fizesse uma indicação com base em critérios identitários. Seja pela cor da pele, seja... Enfim, sobre diversas coisas. Você entendeu o que ele tá fazendo aí, né? Ele tá fazendo toda uma construção pra falar, olha, ele não é... Ele não é tão de esquerda assim. Não. Ele não é... Ó, esse cara não é um problema. Vai que ele é um aliado secreto que nós temos ali. Esse é o terceiro ministro do Supremo, candidato a ministro do Supremo, que esse cara fica passando pano e criando justificativas das mais diversas, tá? Eu quero ver também o próximo PGR, porque o Bolsonaro também vai estar com medo de PGR. Então, eu já imagino... O próximo PGR, ele também passando pano igual passou pano pro Aras. Ele tá fazendo uma construção para justificar um apoio ou no mínimo um silêncio dos conservadores com relação ao Zanin. Você não sei se lembra quando a Carla Zambelli houve a nomeação do Aras e a Carla Zambelli obrigou ele a assinar uma suposta carta de princípios conservadores em 2019. Lembro. Que a grande desculpa dos bolsonaristas pro Aras é... Não, ele é a favor do Escola Sem Partido. Isso. Não, claro, porque o Procurador-Geral da República, o principal critério pra você nomear ele é ele que ser o Escola Sem Partido. O que o PGR vai fazer em relação à Escola Sem Partido? Qualquer promotor pode entrar com ação em relação à Escola Sem Partido em qualquer... Tipo assim, o PGR tem um papel mínimo em relação a isso, ou seja, uma desculpa deslavada pra passar pano pro presidente da República. Agora sim, falando de Aras, assim, eu acho maravilhoso que o Aras tenha agora, né, em relação ao dia 8 e essas coisas, né, tem sido linha auxiliar do Supremo Tribunal Federal na punição aos bolsonaristas. Para os bolsonaristas aprenderem, né, a não passar pano por qualquer coisa que o Bolsonaro faz, para eles verem que eles se ferram quando eles sabem que aquilo ali tá errado, quando eles sabem que aquilo pode se voltar contra eles, mas só porque foi o Bolsonaro que fez, aí eles vão lá e passam pano. Agora estão tomando do Aras, estão tomando representação, é denúncia, é pedido de condenação, agora estão se lascando na mão do Aras, o que eu passei em 4 anos de mandato. Vamos lembrar, o Aras, ele mandou me investigar, tem uma investigação aberta do Aras contra mim, por apologia ao nazismo, coisa que todo mundo que me acusou está sendo obrigado a me indenizar agora, e o Aras não fechou esse inquérito até agora. Esse inquérito aí tá rolando. O Aras mandou me investigar por desviar dinheiro público, por causa do estudo que eu contratei da FIP, né, para saber qual que era o impacto de geração de emprego em renda do licenciamento ambiental. Licenciamento ambiental este, que eu passei 4 anos apanhando das esquerdas e que agora eles estão desesperados para aprovar por causa do Amapá, né? Agora estão Kim, me salve, pelo amor de Deus, né? Então, assim... a hipocrisia, assim, na defesa. E eu também não sei até onde é esse negócio do Kim Paim, assim, não sei exato, talvez o Renan que acompanha, mas eu nunca vejo nada desse cara aí, porque eu acho um negócio assim, sabe, eu realmente, eu tenho estômago pra muita coisa que eu vejo no Congresso Nacional, mas o Kim Paim é muito difícil. Não sei se a intenção dele como ele tá no alvo, né? Como é um sujeito que claramente incitou atos golpistas, vandalismo e etc. Se ele tá tentando notícias falsas e por aí vai, se ele tá tentando passar um pano para ver se o Supremo dá uma aliviada para ele, ou sei lá que outra agenda oculta ele tenha, né? Ele é o Carluxo que dá a agenda a dele é o pauta. Carluxo. Ele é pautado pelo Carluxo. O que tá na boca do Carluxo tá na boca dele. É a mesma coisa. E ele, então é meio que uma operação pra evitar que o Bolsonaro ou se torne inelegível ou seja preso, vocês acham? É óbvio. O Flávio vai votar no Zanin. É pra deixar o gado, olha só, não, viu? Não, olha, ele é conservador. É xadrez 4, tem um plano aí, hein? O Zanin vai trair o Lula, hein? Olha só, vamos dar uma volta. Tipo assim, o Bolsonaro nomeou 2 caras que traíram ele, mas quem vai trair, quem vai estar com a direita é o cara nomeado pelo Lula. Entendi. Muito bom. Vamos continuar que ele fala ele fala do Nicolas. Ele fala também. do Nicolas. Ele não cita o Nicolas, né? Não, ele apaga o nome do Nicolas, mas todo mundo sabe que é o Nicolas, né? E o Lula meio que não fez isso. Então isso já gerou uma certa rusga. E essa indicação, ao longo do tempo, se mostrar que não está muito interessado em comprar esse debate identitário woke, acho que o Lula pode ter ainda mais problemas para com sua base. Também passando lá pelo Twitter, né? Eu vi aqui que o Cláudio Dantas, jornalista da Jovem Pan atualmente, comentou algo que vem na linha similar, falando assim, ó,
Segundo a esquerda, Zanin é de direita. Pronto, mas não é direita, não chama de bolsonarista. E sua indicação é um risco assumido por Lula de forma personalíssima. Fora o antilavajatismo, advogados ligados ao PT dizem que ninguém conhece o posicionamento do advogado sobre temas sociais variados e que ele nunca militou no mesmo campo teológico. E aí? E aí tem um ponto, vocês podem discordar de mim. Zanin é de direita. De boa também. Mas eu sou da turma que... Eu sempre falo, eu acho que não adianta comprar algumas brigas que a gente não vai conseguir levar pra frente. Teve uma pessoa já, né, que já foi à justiça contra a indicação do mesmo. Uma pausa. Olha Nicolas só, pra Ferreira. você entender. Olha como ele tá se referindo ao Nicolas. Tem uma pessoa lá, aí ele cobriu o nome do Nicolas ali, tá? É o Nicolas, é deputado Nicolas, alega que é o Nicolas ali. Porque o Nicolas, ele vem sendo o grande nome do bolsonarismo, e em redes sucedeu até o Bolsonaro em redes. Ele é o cara que mais cresce os caras ali. E o Nicolas, ele não é da turma que vou me matar, vou pular da ponte pelo Bolsonaro, não vou destruir minha carreira por conta do Bolsonaro, porque o Nicolas tem uma carreira grande pela frente, gostemos ou não disso. Olha como o cara se refere. Parece que a família, a família Bolsonaro tem uma agenda dela e ela quer submeter todo mundo à agenda dela. Isso pra mim tá mais do que claro, assim, do contato que eu tenho com deputados bolsonaristas, os deputados bolsonaristas sabem que só o que interessa pro Bolsonaro é ele mesmo e é a família dele e que não há espaço para ninguém que não seja, que não tenha o sobrenome Bolsonaro dentro do projeto de poder de Jair Bolsonaro. Isso para mim está muito mais do que claro, conversando com deputados bolsonaristas, que, claro, não se expõem porque eles sabem que qualquer mini crítica que se faça ao Bolsonaro, ele vira um inimigo comunista e toda a máquina do bolsonarismo é ativada para destruir ele. Mas, na minha avaliação e pelas conversas que eu tenho com deputados bolsonaristas, a maior parte dos deputados bolsonaristas sabe que o Bolsonaro é um sujeito hegemônico, nem do ponto de vista assim como o Lula, que ele quer hegemonia para ele, pro PT, pro grupo político dele. Não, o Bolsonaro quer hegemonia para ele e pra família dele, acabou, né? Então, assim, e eu acho que o pessoal vê que o Bolsonaro, ele não pode assumir um protagonismo político sob pena de ter as suas ações aceleradas no TSE e aceleradas no STF. E eu vou dizer pra vocês, viu? Em relação à inelegibilidade e à ação que corre contra o Bolsonaro no TSE, inelegibilidade do Bolsonaro não é perseguição política porque ele de fato utilizou a máquina pública escancaradamente para tentar vencer as eleições, né? Ele escancaradamente, né, cometeu crimes eleitorais, né, utilizando o cartão corporativo para fazer viagens eleitorais, para pagar despesas eleitorais, utilizando o dinheiro da Presidência da República e do Tesouro para fazer campanha. Então, vão julgar inelegibilidade, ele vai falar que é perseguido, ele vai ser julgado inelegível, mas diferente do que aconteceu com o Deltan, há elementos, provas concretas do uso da máquina pública de maneira ilegal por parte do Bolsonaro para ele se tornar inelegível, tá? Isso é importante deixar muito claro, e eu acho que isso aí justifica, em sendo, como o Renan diz, o Kim Paim, uma marionete do Carluxo, faz muito sentido ele manter esse discurso para tentar dar uma segurada, porque ele sabe que tá com o rabo preso. Isso aqui não é importantíssimo que a gente tá vendo? Isso aqui é um dos movimentos... Porque assim, a gente foi atacado nessa manifestação do dia 4. Quem nos atacou foi a turma dele. Aí pega lá um outro cara aqui, enfim, que quer precisar aparecer em cima da gente. Mas foi basicamente a turma da família. Uma turma muito pequena. Nem o Eduardo entrou nisso. É Carluxo, assim, é o interesse direto e imediato do Jair Bolsonaro na própria salvação. E óbvio, o Bolsonaro precisa fazer média ali com o Zanin. E o Bolsonaro precisa que aqueles 30, acho que uns 30 senadores bolsonaristas, mais ou menos, né? Eles votem, vamos dizer, em acordo com uma boa nomeação do Zanin, se não enche um saco na sabatina, não dê trabalho, só coloque o cara lá. E aí o cara tá criando a fundamentação pra isso. Sim. E dando esporro no Nicolas. Que essa é real. Ele não tá citando o nome, mas isso serve como recado. Do tipo, ó... E eu digo mais, viu? Pra mim... é do interesse de Jair Bolsonaro e dos filhos de Jair Bolsonaro fustigar e acabar com Nicolas Ferreira. Mesmo Nicolas Ferreira sendo um deputado bolsonarista. Porque os filhos do Bolsonaro e o Bolsonaro não aceitam que o Nicolas ganhou uma projeção que vai para além do bolsonarismo. O Nicolas ganhou uma projeção que vai do eleitorado evangélico, que vai
Pô, o Nicolas fez vídeo com vários... com apoio de várias figuras famosas. Do Neymar, isso que eu ia falar agora, do Neymar. Então, ele é um sujeito que, digamos assim... ele transcendeu. É isso, é que eu não queria usar essa palavra porque eu sempre penso num cara, a alma dele subindo, o cara no Nirvana, né? Mas o Nicolas, então, transcendeu o eleitorado bolsonarista e se transformou. Tô vendo ele voando. Faz o L, você vai fazer o L aí, faz o L aí, ó. Voando. Ele transcendeu o bolsonarismo e por isso ele representa uma ameaça ao futuro político do bolsonarismo, né? E o Bolsonaro não quer que o Nicolas tenha projeção. Os filhos do Bolsonaro morrem de inveja da projeção e dos votos que o Nicolas teve, e por isso é do interesse deles destruir o Nicolas, né? Porque o Bolsonaro, repetindo mais uma vez, é hegemônico, ele age como o Stalin. Interessa mais pra ele perseguir o Lenin do que combater o capitalismo, né? Nossa. Belo ponto, belíssimo ponto. E assim, as ameaças, que não sei se você acompanha, sempre partem do... Partem do Kim Paim. Parte do Kim Paim. Deixa eu te contar outra novidade. O Jordi foi ameaçado por ele. Mesmo esquema. E não foi a primeira vez. No começo do ano ele tinha ameaçado também, quando o Jordi botou contra a nomeação daquele negócio do BNDES lá, que ia dar mais 20 bilhões. Da propaganda lá. 20 final do ano bilhões de passado. propaganda. Propaganda estatal, lembro. Ele queria que o Jordi tivesse votado a favor. Eu acho que o Jordi votou contra aquilo na época. Então, o Eduardo Bolsonaro votou a favor e o Jordi contra. Então o que acontece? Ele já foi, e agora, 2 semanas atrás, ele foi atrás. Não, 2 semanas atrás. Emenda mercadante também. Essa aí mesmo, emenda mercadante. Emenda mercadante. Isso. Semana passada ele foi pra cima do Jordi, agora ele tá indo pra cima do Nicolas, sempre nessa linha, assim, tipo, mandei o recado foi, se comporte. Vamos ver o restinho. Tá no finalzinho aqui já. Vocês acham que existe alguma chance de uma ação como essa prosperar? Não, vou acionar a justiça para impedi-lo de se tornar ministro. Você acha que tem alguma chance disso prosperar? Eu acho que não tem. Vê da direita. Eu tiro o nome porque eu não tô interessado na pessoa. Olha não faz. É pra gente pensar que a situação, briga, pro futuro, etc, tudo mais. Então, nesse momento, você fica assim, cara, tu vai acionar a justiça contra o cara somente vai notar isso, vai criar inimizade agora com uma pessoa que vai ser sentada lá em cima, 1 de 11, e que vai ficar mais de 25 anos na cadeira. Será que é proveitoso? Olha! Pra aparecer, pra ter... Fica muito claro, muito claro. Gente, vamos criar inimizade com o Zanin. Olha quanto tempo ele vai ficar lá. Pra que você tá fazendo isso? Brigar com o Zanin? Pra quê? Vai causar indisposição com o sujeito que vai ficar lá 20 anos. Nossa, o discurso tá realmente muito bem traçado pro Flávio Bolsonaro e os bolsonaristas votarem a favor do Zanin. Agora, pensa o que o Nicolas deve estar ouvindo agora. Porque olha só, o Bolsonaro fez cancelar uma manifestação que nem envolvia ele, só para que a manifestação não gerasse dissabores pro STF. O Bolsonaro foi a público e falou, não, é pra ir pra rua dia 4. Pra um cara que fez isso... E o que eu escuto dos deputados bolsonaristas é o seguinte, né? Quando era pra ele calar a boca, ele falou. E quando era pra ele falar, ele calou a boca. Sim. Então, é isso que eu escuto dos deputados bolsonaristas e é exatamente isso que o eleitorado do Bolsonaro, na minha avaliação, esperava, né? Na hora que era pra ele, se posicionar de maneira firme, ele ficou quietinho. Teve direito político do Lula, quietinho. O Lula saiu da cadeia, quietinho. Aí chegou o Lula, ganhou a eleição, virou uma surpresa, né? Depois de todo o tempo que o Bolsonaro ficou calado. Aí agora que era a hora de combater, não é nem a gente já falou isso aqui várias vezes, não é nem o Deltan, é o abuso em si. Aí não, aí tá tudo bem. Nossa, Danilo no chat, hein? E eu cheguei... Quem? O Danilo Gentili tá no chat. Ô, Danilo. Caramba, e ainda analisou, elogiou nossa análise, que isso? Ô, Danilo, domingo, lembra domingo que a gente combinou aí eu vou apresentar a charuteria lá do Joca lá pro Danilo. Se ele topar, né? Porque o Danilo é foda. Você marca o bagulho com ele, Não, de repente... Clássico. De repente surgiu uma verruga na minha bunda, não posso ir, né? O Danilo é difícil. Mas, o que eu ia colocar mesmo? Tá falando dos bolsonaristas. Né? Os bolsonaristas, né? Os bolsonaristas, eles... Puta, deu branco agora. Desculpa, não devia ter Não, você devia, você tá certo. Mas eu que tô ruim das ideias. Essa semana, cara, foi foda. Essa semana eu dormi muito pouco.
Essa semana foi estressante. Essa semana realmente... Então vamos ver o restinho. Ainda bem que semana que vem tem feriado. Graças a Deus. Glória. Quem vai brigar comigo é o Riso, que perdeu o corte que você tava fazendo. Só Tava queria muito falar, bom. Kim, assim, eu dormi muito bem. O velho aqui foi às 7 da manhã fazer o treino de futebol dele. Tô muito em forma, eu tô tranquilo. Não é que eu dormi mal, meu filho, é que eu não tive tempo de dormir, ô desgraçado. Desculpa, eu também, eu faço várias lives. Ah, Eu tô aham. tentando fazer a montagem de um partido Aham. político. Tenho que lidar com o Ah. Arthur Duval. Eu alimento o Arthur Duval aqui diariamente. Ah, Desculpa. Vamos ver o É restinho. muita coisa. tá Você bom. me desculpa. Não, tá bom. Matéria pra ganhar clique lá. 14 horas Mas, falando opa, vida. peraí, Forma olha, mais olha que- estratégica. Mais de 25 anos na cadeira. Será que é proveitoso? Tô falando que a pessoa fez isso pra aparecer, pra ter matéria, pra ganhar clique lá. Não, mas Ele de falou- forma mais estratégica. Ele falou assim, não tô falando que ele fez isso. De maneira muito cínica, né? De Vamos Será maneira que é o fazer o melhor seguinte, caminho? acha a notícia original do Metrópole pra botar aqui, pra mostrar de quem ele tá falando, pra não ficar, restar dúvida. Mas vai dando play nele enquanto isso. Não, gente, assim, pra mim isso é um ataque ao Todo Nicolas. E é um ataque dissimulado, dissimulado. sonso, passando o recado. Exatamente o que ele fez pro Jordi. Ele fez a mesma coisa com o Jordi, fez a mesma coisa com o Nicolas. E eu pergunto, olha só, o Nicolas, cara, eu sempre falo, ele fez um BO de estupro contra mim. Eu não tenho nenhuma razão pra defender o Nicolas em nada. Agora sim. Agora, claramente, eles estão... O Nicolas foi eleito pra ficar xingando o petista. É isso que ele Sim. foi. Eles estão fazendo o clássico da política de processo de fritura, de começar... Agora tá apagado o nome do Nicolas. Mas vai até a hora de chegar de pedir a cabeça. Sim. Começou sem dar o nome, depois dá um nome, depois bate um pouco mais fraco, bate um pouco mais duro, até pá! Mas o Pisando na Nicolas cabeça. sobrevive a um ataque do bolsonarismo. O Nicolas sobrevive. Eu acho que é provável que ele sobreviva porque os ataques que vão ser feitos contra ele vão ser ataques hipócritas. Porque vão ser ataques como isso. Ataques como esse. Ataques que dizem respeito a pautas que o bolsonarismo sempre defendeu e aí de repente para de defender para atacar um aliado, né? Aí o eleitorado vai falar, mas peraí, o Bolsonaro você não sempre defendeu isso? Os bolsonaristas não sempre defenderam isso? É isso que o Nicolas está fazendo. Como é que vocês estão atacando o Nicolas com base em algo que o Bolsonaro sempre defendeu? Eu acho que ele sobrevive em razão disso, porque não há flanco para atacar o Nicolas em relação ao não segmento de agenda bolsonarista, né? Ou pelo menos da agenda bolsonarista que se propagandeou durante o mandato do Bolsonaro. Aí, tipo o Moro sobreviveu ao ataque bolsonarista. Hoje tem um mandato do Senado e continua grande. O Moro é um exemplo de sobrevivência. Porque o Moro não fala mais do Bolsonaro. Ele agora tá tocando a vida dele. Outra coisa que é importante, a gente sobreviveu, a gente nunca foi vinculado ao Bolsonaro, não, mas, e nem, enfim, tivemos essa coisa umbilical que o Nicolas tem, mas o Bolsonaro, quando a gente teve o cancelamento lá em 2019, você vai lembrar, as pessoas tinham uma função, enxergavam no Bolsonaro uma questão funcional também. Ele era o cara para derrotar os nossos inimigos. Hoje ele não é. Se é uma pesquisa da Gazeta do Povo e uma do Paraná Pesquisa, que claramente Tarcísio é o primeiro nome dos bolsonaristas. Inclusive a pesquisa interna da Gazeta do Povo coloca na mesma sondagem o Bolsonaro, o Tarcísio, o Zema e a Michele. Ah, é? E dá Tarcísio, Bolsonaro, Meu Deus, eu preciso- Michele e me Zema. manda isso, preciso disso. Sai na Gazeta do Povo. Eu posso levantar. Puxa alguém aí, me manda Isto pelo WhatsApp aí pra eu ver demonstra depois. que o Bolsonaro perdeu a função pro próprio eleitor. Ele não é mais o horizonte de poder. Sim. Então sim. o cara não fala, por que eu vou cancelar o Nicolas pro Não, Bolsonaro salvar? é o que quando a imprensa me perguntava sobre o papel do Bolsonaro na oposição. Gente, o Bolsonaro no governo, com a máquina do governo, com maioria no Congresso Nacional, com prefeitos e vereadores fazendo campanha e apoiando ele de graça, ele não conseguiu formar base em 2020, estando no poder, nas eleições municipais ele era presidente da República, e ele não conseguiu eleger seus candidatos. 2 dos principais candidatos, Crivella e Russomano. Ele não conseguiu, mas ele não é só capital, porque capital você ainda se justifica, né? É cidade, né? Capital de estado, porque é uma eleição mais difícil mesmo, é mais pesada, envolve o governo do estado, envolve outros apoios, beleza. O Bolsonaro não conseguiu eleger prefeito no interior. Né? Então, assim, como que um cara desse vai liderar a oposição se ele não soube nem eleger gente sendo governo? Ano que vem, como é que o Bolsonaro vai formar uma base de oposição municipal se no governo ele não conseguir? Imagina a oposição. O Bolsonaro, gente, vamos lembrar, o Bolsonaro no Congresso Nacional nunca trabalhou, nunca formou base, nunca construiu maioria para aprovar um projeto, né?
Imagina ele numa oposição de querer fazer campanha nacional no país inteiro aí para eleger prefeitos e vereadores. Não tem a menor condição disso, não tem a menor condição disso. Pelo contrário, né? Vamos falar de São Paulo? Falar de São Paulo? Ninguém vai ganhar em São Paulo com o apoio ostensivo do Bolsonaro, na cidade de São Paulo. Ninguém vai ganhar a prefeitura da cidade de São Paulo com o apoio ostensivo do bolsonarismo. Mesmo porque o Tarcísio, que é um nome muito mais leve, muito menos vinculado ao bolsonarismo e muito mais moderado, na eleição para o governo do estado, perdeu na cidade de São Paulo. Para vocês terem uma... Imagina um nome mais radical voltado ao bolsonarismo. E imagina o Bolsonaro também sem a função. Porque antes o Bolsonaro falava, eleja o meu nome aí porque preciso da ajuda dele. Hoje, pra que precisa da ajuda do Bolsonaro? Aliás, a ajuda que o Bolsonaro tá pedindo é pro STF. O cara vai ser equiparado a essa turma? Já foi aí de... Não, tem mais uns 10 segundinhos. 10 segundos, vai. O mundo, obviamente, quer que alguma coisa seja feita. Mas será que esse tipo de ação ela vai trazer benefícios? Porque se ficar no 0 a 0, tá de boa. Porque no 0 a 0 nada, você fala assim, pô, a pessoa que não acompanha a política no dia a dia vai falar, pô, esse aqui é porreta. Esse cara tá trabalhando, esse cara pelo menos tá tentando. Pelo menos ele assinou a justiça. Isso eu digo pra quem tá de fora, vendo. Se a gente conseguir ser feito, bacana. Mas se a mensagem não chega, ou se chega e as pessoas, sei lá, também não ligam pra isso daí, será que o lucro, né, desse tipo de ação, esse lucro é proveitoso? Eu acho que são algumas discussões que vale a pena, né, ser feitas, algumas reflexões que a direita precisa fazer. Foi um deputado que tomou essa medida, né? Só coloquei aqui só a critério de reflexão. Isso é ameaça velada Outra coisa que aconteceu. ele tá, sabe o que ele tá dando? Ele tá dando um recado assim, ó. Ô, Nicolas, para de querer ficar aparecendo, que o que você tá fazendo aí não vai nos ajudar. Você tá entendendo? Esse é o recado. Sim, perfeitamente. Nossa, será que o Nicolas já sabe disso? Perfeitamente, não sei, mas... Bizarro isso, sim. Agora, pra entender como o bolsonarismo tá num processo de implosão, eles estão vivendo uma entropia ali. Sim. Porque não vai dar pra... O que o Bolsonaro, sabe o que ele tá pedindo, no fundo, pra todo mundo dele? Não façam oposição. Essa é a real. E fazer oposição é tipo, xinga aí alguma coisa meio woke, fulano é trans, não sei o quê. É isso. Sim. Não mais nada, não tem mais nada. Não, quer saber uma coisa básica, fundamental? Nós temos o quê? 90 deputados bolsonaristas? O requerimento de retirada de pauta da medida provisória da reorganização dos ministérios foi de quem? Foi de quem? Meu. Sério? Não teve... nenhum bolsonarista apresentou. A reorganização dos ministérios do Lula. Outra coisa. É que isso aí é coisa pra um deputado menor, que é o teu caso, né? Que você é apenas o 17º melhor deputado do Brasil ali. Entendi, então, entendi. Jogaram ali, pega um laranjão aí, tá com o japinha ali que ninguém dá bola. aí, Já enche o estamos com saco, 1h30 de live, Renan. Vamos pros pimbas? Ou você quer ver o vídeo do Danilo Gentili ainda? Vamos fazer o do Danilo, que aí eu respondo os pimbas, não sei se quem tá cansado. Eu tô cansado. Manda o do Danilo aí que depois eu ainda preciso responder um chamado da natureza.